Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, ainda dando uma olhada sobre esse conflito, né, entre Israel e o Irã. E o que eu estou dando uma olhada aqui, que eu estou achando interessante, no X, no Twitter, são as manifestações pró-Israel vindas de iranianos, né? Olha lá, aqui, por exemplo, gente, essa manifestação é uma manifestação de iranianos, inclusive esse cara aqui está carregando a fotografia do Shah Reza Pahlavi, que é o herdeiro do trono, né? Que seria o rei da Pérsia, filho do Shah Reza Pahlavi, que morreu de câncer nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos 80, recebeu asilo político do Ronald Reagan, depois daquela antifada, daquela jihad islâmica lá que derrubou o governo do Shah Reza Pahlavi, uma espécie de imperador persa, né? Foi derrubado e foi instituído então esse governo iraniano dos ayatollahs, com o Ayatollah Khomeini, que depois faleceu, e hoje é o Ayatollah Khamenei, que é o herdeiro desse, digamos, trono dos ayatollahs no Irã, né? Que são muçulmanos, não são persas, né, gente? Então, eu vi muitas manifestações de cidadãos iranianos expatriados dizendo-se persas. Tem um cartaz interessante falando: eu sou persa, eu não sou muçulmano, eu não apoio o governo dos ayatollahs, eu quero o meu país de volta. Se você visse, gente, se a gente vir umas imagens do Irã, imagens de Teherã nos anos 70, eu já vi várias, né? É incrível de ver, você não acredita como era a cidade até a Revolução Islâmica. Como era o Irã antes da Revolução Islâmica de... Aí, gente, é incrível, né? Como era o Irã. Esse é o Shah Reza Pahlavi, né? E a rainha. Hoje ele tem um herdeiro, né? O herdeiro mora em Nova York. E assim era a vida no Irã até os anos 70. Entendeu? A Universidade de Teherã, famosa no mundo inteiro. As mulheres não usavam burca, não tinha essa coisa muçulmana que tem hoje, né? Infelizmente não era assim. Felizmente não era assim. Hoje, infelizmente, esse radicalismo xiita islâmico, né? Também tinha discoteca, o pessoal dançava, era um país livre. Claro que quem quisesse seguir a religião muçulmana seguia, mas não era como hoje. Hoje, se você não segue, você morre. A mulher que tira as suas vestes islâmicas morre, é apedrejada e morre. Então, é claro que uma monarquia absoluta como essa, que era do Shah Reza Pahlavi até os anos 70, ele fazendo uma autocoroação naquele aniversário do Império Persa em 1971, que tem um filme de longa-metragem enorme contando esse aniversário, naqueles 1.300 anos de existência daquele império, daquele DNA do Shah Reza Pahlavi, é incrível de ver. Já tem no YouTube, tem inclusive documentários extensos, né, contando como foi aquela festa, que dizem que foi o maior banquete da história da humanidade desde a antiguidade, os grandes banquetes desde a idade moderna ou antes, né? Por exemplo, as festas dadas pelos reis da França, né, não se compararam a essa festa de 1971. E esse tipo de monarquia absolutista, gastando milhões e milhões, usando coroas com ouro, prata, diamantes, joias, etc. Assim, e o povo ali, né, do outro lado, tendo dificuldade financeira, inflação, gente que não tem saneamento básico, aí fica uma coisa ruim, né? Aí a gente acaba se lembrando de Maria Antonieta, Revolução Francesa, Bastilha, que eles comam croissants e termina todo mundo na guilhotina, né? Então, tem que haver um equilíbrio, né? Você não pode fazer um teatro de ostentação multibilionária, gastando milhões e milhões, enquanto a população do outro lado está vendo aquilo ali e não está achando nada bonito. Não é como o Império Britânico, né, gente?
Não é como você vê, por exemplo, as cerimônias da família real britânica, sei lá, um casamento do rei, ou um casamento do príncipe, ou um sepultamento, um velório, tudo, né? Com o povo ganhando em libras esterlinas e todo mundo vivendo muito bem. É diferente de um país islâmico desse, né? E você vê o Shah, o rei da Pérsia, vivendo nababescamente, então realmente há uma dicotomia aí que não é interessante. Aí a gente vê a televisão, a Globo, a TV Globo do Irã, como é que ficou, né? Eu já fiz um vídeo e está estourando aí no Twitter, especialmente, essas manifestações anti-regime islâmico xiita dos ayatolás, né? E conclamando, especialmente as mulheres, né? E virou um símbolo você ver uma mulher iraniana, uma bandeira iraniana como se fosse uma capa, o cabelo solto, sem estar usando aquelas vestes que deixam só o rosto assim da mulher para fora, né? Que essas manifestações estão bombando. Eu vi essa aqui interessante do pessoal nas ruas de Teherã colocando fogo nas fotografias do Khamenei e do Khomeini. Tá vendo? Manifestações anti-revolução islâmica. Isso está acontecendo no Irã, né, gente? Então, eu não sei. Eu sei que o Shah, o príncipe do Irã, ele conclamou os cidadãos iranianos a... Cadê? Ele está aqui falando, esse é o Shah, esse seria o rei da Pérsia hoje, né? Seria o monarca do Irã hoje. Ele conclamando aí a população iraniana a uma revolução contra o regime dos ayatolás. Ele falou que mesmo com essa guerra, esse conflito de Israel, ou até um conflito com os Estados Unidos, não seria a mesma coisa do que o povo iraniano tirando os ayatolás do poder e restabelecendo uma democracia, restabelecendo uma república democrática no Irã, né? Agora veja aí, gente, como é que está o céu de... Olha só. Esse é o céu de Teherã, né? Tá desse jeito aí, tá? Domínio israelense absoluto sobre os céus do Irã. Não há força aérea iraniana, não há. E é incrível, né, ver como o Ayatollah Khamenei e os líderes, né, das forças revolucionárias islâmicas nesses últimos anos têm vociferado, né, que vão destruir tudo, que vão acabar com Israel, que vão acabar com o povo judeu, que quem tiver na linha de frente também será massacrado, tal. E tá aí, ó. Em um dia Israel já dominou a porra toda, já bombardeou tudo, acabou, atrasou o projeto nuclear do Irã em 10 anos, né? Assim, o nego tá falando em bomba suja, né? A bomba suja seria um míssil com material radioativo, que aí seria um absurdo, né? Foi o que, por exemplo, os alemães utilizaram na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, com armas químicas, né? E depois gás de mostarda e outros gases químicos que foram jogados no campo de batalha na Primeira Guerra Mundial na Europa. Seria terrível se o Irã fizesse isso, né? Se, sei lá, jogasse um míssil, uma bomba suja com material radiativo em alguma cidade israelense. Aí seria passar do limite. A mesma coisa se Israel agora começasse a bombardear Teherã de forma indiscriminada, hospitais, escolas, bombardeando de forma indiscriminada, que Israel não vai fazer, né? Israel não vai fazer isso. E esse é o Shah do Irã, né? Esse é o filho do Shah Reza Pahlavi, exortando a comunidade, a população iraniana a se rebelar-se contra os ayatolás, né? E aí é o momento em que a bomba explode lá na TV Globo do Irã, ao vivo, né? E é isso, gente, vamos aguardar. E para fechar o vídeo, essas duas estudantes iranianas que tiraram, né, as suas burcas ali e soltaram seus cabelos assim, de forma muito tímida, muito corajosa também. Não sei se elas moram no Irã, né, eu não sei se é perigoso para elas também, né, não sei. De repente elas podem sofrer alguma retaliação, podem ser mortas, né, por conta dessa polícia religiosa xiita islâmica
que a gente sabe o que eles fazem com mulheres que são pegas usando a vestimenta islâmica de forma errada. Tá torto, se estiver torto, elas podem apanhar no meio da rua e até morrer, como aconteceu com aquela mulher há uns 2 anos atrás, né? Então é isso, gente, vamos continuar acompanhando. Assim, a minha esperança, de verdade, eu fico assim com o coração quente, mais quente, quando eu vejo uma insurreição popular e isso faz com que o governo caia. Eu acho maravilhoso quando a gente vê um governo cheio de filhos da pata, né, sacaneando a população, roubando a população, espizinhando as pessoas, humilhando mulheres, humilhando gays, né, sem liberdades individuais, sem propriedade privada, né, tentando impor uma religião a quem não é religioso, por exemplo, se é obrigado, porque senão algum vizinho te cagueta para a polícia, para a Gestapo, a Stasi iraniana, eles podem te pegar e sumir com você da face da terra. Não há processo legal, as sentenças são sumárias, feitas no meio da rua, decapitação, apedrejamento e outras coisas mais que acontecem no Irã, a gente sabe, né? Agora é bonito de ver quando a população se insurge contra esse tipo de governo ditatorial e derruba o governo, né? É o que a gente pode ver no Brasil, acontecendo no Brasil agora, né? É claro que a gente não está nesse patamar, né? Mas a gente periga a chegar numa falta de liberdades individuais de forma a deixar a vida aqui no Brasil muito difícil, né? Muito longe do que está acontecendo no Irã. Deus me livre, né? Não dá para comparar. Mas a gente tem que tirar o chapéu para essas meninas, são corajosas, né? É isso aí, gente. Vamos em frente. Todo o nosso apoio ao povo do Irã, ao povo na faixa de Gaza e ao povo de Israel. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.